A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, saúde e vida. Eu espero que vocês também estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Franciele, mas pode me chamar de Fran. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, meus irmãos, de algumas confusão que anda acontecendo na mente de muitas pessoas. Ontem eu vi um vídeo de uma moça que ela contava o relato dela, e eu fiquei observando algumas coisas, então eu decidi gravar esse vídeo para trazer algum esclarecimento. Porque às vezes você vai assistir esse vídeo e esse vídeo vem a clarear a sua mente, às vezes você tá tão atordoado, sem direção, porque o que tá acontecendo, meus irmãos, nos dias de hoje, é muito cego guiando outro cego, um verdadeiro balaio de gato. As pessoas sem sabedoria e não buscam ler a palavra de Deus. Meus irmãos, um conselho que eu quero dar para vocês: para de ir pelas pessoas, leia a palavra. O Espírito Santo de Deus, ele está na terra. Ele está na terra. Onde você dá lugar, ele entra. Entendeu? Você lê a palavra, Deus ele vai te capacitar, Deus ele vai te instruir, Deus ele vai te guiar, você não vai ficar perdido nesse mundo. Ela dizia que ela desde pequena ela via as coisas, ela tem visão aberta, ela tem sensibilidade de ver o mundo espiritual, ela tinha paralisia do sono, ouvia as coisas. Então, essa pessoa foi crescendo e no vez de ela buscar a Deus, fidelidade com Deus para Deus repreender o mal, porque tudo, meus irmãos, tudo, não tem nada nesse mundo que você repreender em nome de Jesus, não tem que bater em retirada. Tem que bater em retirada, a não ser que você está no charco do lodo, no pecado, na prostituição. Meus irmãos, não vai adiantar, porque primeiro para você usar o que é santo, você tem que estar buscando santidade, santificação. Usa o nome de Jesus, busca o nome do Senhor Jesus em santidade, em reverência a Ele. Então ela dizia no seu vídeo que ela teve uma paralisia do sono e o esposo dela, como é idólatra, católico, tinha uma imagem de Maria na casa dela, mas ela que ela não pedia nada para santa, não, porque, meus irmãos, o que uma imagem vai poder fazer? Não faz nada, nem por ninguém. Perceba que daí ela disse que que por causa do marido dela, eles trouxe aquela imagem, mas só que ela tinha as entidades dela, as proteção, os guia, mas só que ela falava mais com Deus. Mas aí eu queria dizer para você, que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem Deus com o diabo? Como você vai beber de uma fonte? Não sai água doce e amarga. Meus irmãos, o que a palavra do Senhor diz é: ninguém pode mudar. O ser humano é tão enganado, porque nos dias onde nós estamos vivendo, o que tem de pessoa sendo guiada por outras pessoas cega, um verdadeiro balaio de gato. Onde você já viu? Ela dizia: eu falo com Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas eu tenho os meus guias. Misericórdia, gente, isso é um verdadeiro balaio de gato. Satanás, ele é astuto, ele entra onde ele vê brecha, onde ele vê legalidade. Então, meus irmãos, eu sei, eu respeito, porque Deus, ele faz isso também, respeitar as pessoas, ele dá livre-arbítrio às pessoas para fazer as suas próprias escolhas, tomar as suas próprias decisões. Mas se você ler a palavra de Deus, você vai saber que adorar a imagem é idolatria. Seja o que for que toma o lugar de Deus, seja o seu corpo, o seu cabelo, o seu carro, seu esposo, tudo isso é idolatria. Você não pode adorar nada desse mundo. Você deve adorar quem te criou. E o ser humano, meus irmãos, a idolatria é tão grande nesse mundo. Aí diz que na paralisia, o Espírito falava para ela: chama a mãe dele, ou seja, diz que era para ela chamar Maria. Maria não tem poder nenhum, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele mandou o anjo e disse: salve a agraciada. Deus, ele poderia fazer isso com qualquer uma pessoa. Ele poderia escolher eu, você, se ele achasse graça na nossa vida. Então, foi o que aconteceu com Maria. Ele disse: salve a agraciada. Bendito é o fruto, não você, do vosso ventre,
que é Jesus, entendeu? Bendito é o fruto do vosso ventre, que é Jesus. Por quê, meus irmãos? Maria morreu como qualquer outro dos apóstolos discípulos e não ressuscitou. E o único que morreu e ressuscitou que nos deu direito de salvação, vida eterna, foi Jesus Cristo. É só Ele, meus irmãos, porque Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo. E Deus, Ele fica tão entristecido com a atitude das pessoas, pessoas cegas. Meus irmãos, se você deixar uma estátua parada ali, um ano inteirinho, se você não limpar ela, ela nem se mexe. Ela não pode fazer nada por ela, que dirá por você. Ela dizia que ela tinha que ver alguma coisa para ela falar, adorar. Isso não é fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê. E Deus, meus irmãos, Ele é vivo, é um Deus vivo, um Deus real. Você não precisa não ver não, porque ninguém está apto a ver o seu rosto, a sua face. É impossível você enxergar a face de Cristo, a face de Deus. Ele não se revela, meus irmãos, porque Ele é santo. A santidade dele te mataria, não tem como, entendeu? Então, hoje eu queria dizer para você, não se confunda, para com essa bagunça. Não deixa o diabo, Satanás, bagunçar a sua mente não, porque não existe outro Deus. Não existe imagem alguma que você possa clamar, adorar, e ela venha te responder, ela venha fazer algo por você, porque só Deus tem poder, meus irmãos. E essas mesmas imagens que você vê dentro da igreja católica, também tem nos terreiros, e é só Deus mesmo para ter misericórdia da vida do ser humano. Porque, meus irmãos, hoje em dia, as pessoas fazem o que quer com a palavra de Deus, com o evangelho, mas isso vai ser um preço tão alto a ser pago, porque o evangelho do Senhor significa boas novas, e as pessoas fazem o que quer, vende, faz comércio, brinca. Vou dar um exemplo para vocês, como é triste o ser humano brincar com Deus. O povo de Israel, quando ele estava no deserto, eles era tão rebelde, quando Deus ficava entristecido, Deus preparava um rei para escravizar eles. E foi passando o tempo, então, meus irmãos, quando Deus trouxe Samuel como governo em Israel, perceba que o povo tinha Deus no céu que fazia tudo pelo aquele povo, e eles aclamaram a Samuel que eles queriam um rei em que eles pudessem ver. Eu não quero, meus irmãos, eu não quero alguém que eu possa ver e não possa fazer nada. Eu prefiro não ver Deus, mas eu sei que Ele existe. Eu tenho convicção disso, que Ele existe, que Ele é real, e não me preocupo com o dia da manhã. Porque eu o conheço, eu conheço a sua voz, eu sei o que Ele tem preparado. E o povo, meus irmãos, depois que Saul foi escolhido como rei, eles viram a grande bobeira, besteira que eles fizeram em ter trocado Deus por um ser humano. Deus, meus irmãos, ele é o Criador. Deus, ele é o Criador. O que uma criatura pode fazer pelo um povo a não ser dar ordem? Deus não, ele muda rumo, muda história, cura, ressuscita, dá saúde, prospera, dá vida. Esse é Deus. Eu jamais vou deixar de adorar a Deus para me prostrar diante de pessoas, seja o que for. Porque Deus, meus irmãos, está muito entristecido com a humanidade. E perceba que essa moça está uma confusão tremenda na mente dela. Porque, meus irmãos, a pessoa sem Deus, ela é guiada pelos espíritos malignos, Satanás. Porque a palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz do maligno. Então, hoje eu queria dizer para você, tudo que não for Deus é Satanás. Olha, meus irmãos, para você não ser enganado, hoje você tem livre acesso à palavra de Deus, à Bíblia, à Sagrada Escritura. Leia a Bíblia, abandona o celular, começa a buscar intimidade com Deus. Como você vai ter intimidade com Deus se você não busca, se você não se relaciona, você não tem relacionamento? Deus tem tantas coisas para fazer por você. Então, no final desse vídeo, eu quero estar falando para você agora
que ninguém tem poder, só Deus. E Deus disse que bendito era o fruto que vinha no ventre daquela mulher que chamava Maria. E as pessoas, meus irmãos, o ser humano é tão cego, tão iludido, que criaram imagem para adorar e se prostrar. Maria não tem poder. Você não viu na Bíblia Maria curar ninguém. Maria nunca fez nada a não ser conceber o filho e cuidar dele até ele crescer. Esse foi o papel dela e essas outras imagens você não encontra na Bíblia, porque a Bíblia nos diz que os idólatras não entram no reino do céu. Então, meus irmãos, a coisa é muito simples de entender. O único que você deve adorar e bendizer, engrandecer e ser fiel até o fim é Jesus Cristo. Meus irmãos, fica com Deus. Que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. A paz do Senhor.